Silêncio. Vamos começar com uma pergunta. E se um chip de computador não fosse uma peça única, fixa, mas pudesse ser, sei lá, reconstruído para qualquer tarefa? Pensa nisso. Como se fossem blocos de Lego digitais. É exatamente essa a ideia por trás de uma tecnologia simplesmente fascinante que está mudando o jogo. Essa tecnologia tem um nome, FPGA, que significa Field Programmable Gate Array. Calma, o nome é complicado, mas a ideia é bem mais simples. Pensa assim, é um circuito integrado que não vem pronto de fábrica com uma única função. Pelo contrário, ele pode ser programado e até reprogramado lá no campo, sabe? Onde quer que ele esteja sendo usado. Ok, para a gente entender de verdade o poder que isso tem, vamos mergulhar de cabeça nessa analogia dos blocos de Lego digitais. Sabe um processador normal de computador, uma CPU? Ele foi feito para fazer um monte de coisas, claro, mas a estrutura física dele é fixa, não muda. Já o FPGA? O FPGA é outra história. Imagina ele como uma lousa em branco, cheia de blocos lógicos, só esperando alguém chegar e desenhar o circuito exato que precisa para uma tarefa. E olha, essa ideia não é de hoje não. Os FPGAs surgiram lá nos anos 80, mas a importância deles, nossa, só cresceu. Hoje em dia eles são cruciais. Pensa só, com eles dá para prototipar e testar o design de um chip novo antes de gastar uma fortuna numa produção em massa. E para o futuro? Bom, essa capacidade de se adaptar é simplesmente perfeita para tecnologias que evoluem num piscar de olhos, tipo inteligência artificial e o 5G. Tá, mas aí fica a pergunta, né? O que tem dentro de um FPGA que dá para ele esse superpoder de se reconfigurar? Vamos dar uma espiada por dentro do chip. Para a gente sacar bem onde o FPGA se encaixa, vale a pena comparar. Pega um microcontrolador. Ele roda um software, uma instrução de cada vez em sequência. Do outro lado tem o ACE. Esse é um chip super customizado feito para uma única tarefa. Ele é um monstro de velocidade, mas é caríssimo de projetar e, uma vez feito, já era, não muda mais. E o FPGA? Bom, o FPGA fica no meio termo perfeito. Ele te dá o poder de criar um hardware customizado, tipo um ACE, mas com a flexibilidade de ser reprogramado. E ainda por cima, com um desempenho paralelo massivo, algo que um software no microcontrolador nem sonha em ter. Mas como ele faz essa mágica? Basicamente com 3 ingredientes principais. Primeiro, os blocos lógicos. Pensa neles como milhares de mini-cérebros programáveis que fazem as operações. Depois, as interconexões programáveis. Imagina uma teia de aranha gigantesca de fios que podem ser ligados de qualquer jeito que a gente quiser, conectando esses mini-cérebros uns aos outros. E por fim, os blocos de entrada e saída, que são as portas do chip para o mundo real. A melhor imagem mental para isso é pensar numa grade, uma matriz enorme. De um lado, os blocos lógicos e, entre eles, um mar de fios para conectar tudo. E tudo isso fica ali, parado, esperando por uma planta baixa, um mapa que diga exatamente como cada fio deve se conectar para transformar aquele nada no circuito que a gente quer. Ok, isso leva a gente para a próxima pergunta óbvia, né? Como é que a gente entrega essa tal planta baixa? Como a gente conversa com o FPGA e diz o que ele precisa ser? A resposta está numa linguagem bem especial. Essa linguagem se chama HDL, ou Linguagem de Descrição de Hardware. E aqui tem um ponto muito importante. Isso não é programado do jeito que a gente está acostumado, tipo em Python ou C++. Não mesmo. Em vez de dar uma lista de ordens para um processador seguir, como HDL a gente descreve a estrutura física do circuito. É como se, em vez de escrever as regras de um jogo, a gente estivesse desenhando o próprio tabuleiro. E dentro desse universo das HDLs, tem basicamente 2 jeitos de fazer as coisas. O primeiro é a modelagem comportamental. Aqui, a gente descreve o que o circuito tem que fazer. É tipo dar uma receita de bolo. Se a entrada for essa, a saída tem que ser aquela. A ferramenta de software se vira para descobrir como construir isso. O outro jeito é a modelagem estrutural. Aí a coisa é literal. É um diagrama de fiação. A gente descreve como o circuito é construído pecinha por pecinha, conexão por conexão. Beleza, então a gente já tem o nosso projeto todo descrito em HDL. E agora, como é que esse código vira uma configuração física, de verdade, lá dentro do chip? Bom, esse processo todo tem um nome, fluxo de projeto. E ele tem os passos bem definidos. Primeiro, claro, a gente descreve o circuito usando a HDL. Aí vem a etapa-chave, a síntese. É aqui que um software pega nosso código e traduz numa lista de componentes lógicos de verdade. Depois, vem a implementação.
que é quase um jogo de quebra-cabeça. O programa pega esses componentes, encaixa nos blocos lógicos do FPGA e depois traça o melhor caminho para conectar tudo. Por último, a programação. A gente pega esse mapa final e carrega no chip. E pronto, ele se transforma no nosso circuito. E essa etapa da síntese é tão importante que a fonte até destaca, olha só. A tarefa que faz a tradução de um algoritmo para uma arquitetura de hardware é denominada síntese. É exatamente isso. É a ponte mágica entre a ideia, o código e o hardware de verdade, funcionando. Ok, agora que a gente já entendeu o que é e como funciona, vamos para o que interessa. Onde essa tecnologia toda está sendo usada no mundo real. Porque é aqui que a gente vê por que isso tudo é tão importante. É que essa combinação de ser reconfigurável e conseguir fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, isso dá aos FPGAs verdadeiros superpoderes para tarefas específicas. Eles conseguem mastigar uma quantidade absurda de dados, tudo de uma vez, de um jeito que um processador comum simplesmente não consegue. Pensa nas redes 5G. As antenas precisam dar conta de um volume de dados surreal, de milhares de pessoas ao mesmo tempo. Adivinha quem é perfeito para processar todos esses sinais em tempo real? Exato, os FPGAs. E essa mesma capacidade de processamento a 1000 por hora é vital na área médica. Sabe aquelas máquinas de ressonância magnética, de ultrassom? Elas usam FPGAs para fazer os cálculos super complexos que transformam um monte de dados brutos naquelas imagens nítidas, que literalmente podem salvar vidas. E essa tecnologia também já está nos carros por aí. Os FPGAs são o cérebro por trás de muitos sistemas avançados de assistência ao motorista, sabe? Eles processam dados de câmeras e sensores para reagir mais rápido que qualquer ser humano conseguiria. E claro, quando não pode haver falha, eles estão lá. No setor aeroespacial e de defesa, por exemplo, onde tudo é crítico, eles garantem a computação de alta performance e super confiável que sistemas de radar e controle de voo precisam para funcionar. Então, o ponto principal de tudo isso é o seguinte: os FPGAs meio que apagam aquela linha que separa o hardware do software. Com eles, o hardware vira uma coisa fluida, dinâmica. Ele pode evoluir para ser a peça perfeita do quebra-cabeça que um algoritmo precisa. E isso deixa a gente com uma última reflexão. Se um chip pode se tornar qualquer coisa, que novas possibilidades a gente vai projetar amanhã? O que vai ser possível construir quando o próprio hardware for tão flexível quanto uma linha de código?